Pessoal, e aí tem tudo a ver com o que a gente estava falando agora, né? A PEC da transição está no Senado, onde já começa a receber sugestões de emendas. Uma delas, inclusive, do senador Esperidião Amin, que é do PP de Santa Catarina, com quem eu vou conversar agora por videochamada. Senador, uma excelente tarde, está nos ouvindo bem? Estou ouvindo bem, só lamento não ter ouvido a resposta do professor à questão de como tratar o chamado orçamento secreto, que na verdade são as emendas do relator. Sim. Não sei qual foi a resposta dele, não sei se isso vai interferir na minha intervenção. Sim, senador, ele até comentou que ele acredita que a curto prazo nada será resolvido, até porque ele acredita que essa é uma moeda de troca ali que o Congresso vai ter com o novo governo. Foi mais ou menos essa a resposta dele, senador. Agora eu gostaria de saber como que está a tramitação dessa PEC. Eu vi que o senhor, inclusive, já apresentou emenda ao texto, né? Primeiro, eu gostaria só de, para concluir, como é um assunto contíguo, a emenda do relator sempre existiu. Isso já está mais do que esclarecido. E se há informações secretas, todos nós queremos conhecê-las. Porque o que o parlamentar mais deseja é divulgar o que ele consegue de recursos para o seu estado, enfim, para a região que ele representa. Eu, de minha parte, tenho sempre o maior cuidado de tornar transparente todos os recursos que eu consigo para Santa Catarina, e acho que é pouco, tenho que conseguir muito mais. Mas quanto à PEC, a PEC chamada PEC da transição, ou a PEC do Bolsa Família, ou do Auxílio Brasil, eu acho que nós temos que entender que ambos os candidatos a presidente, ambos os presidenciáveis, Lula e Jair Bolsonaro, em quem eu votei no Jair Bolsonaro, ambos tinham uma questão em comum: a elevação do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família dos 405 que estão previstos na lei orçamentária para R$600. E aí havia uma pequena diferença. Jair Bolsonaro propunha mais 200 se o beneficiário ou algum dos seus familiares conseguisse um emprego, e o Lula propunha mais 150 e talvez até mais 150 se houvesse um menor de 6 anos de idade. Portanto, isso é quantificável. É a diferença entre 405 e 600. O Instituto Financeiro Independente, que é ligado ao Senado Federal, precificou isso. Dá menos de 80 bilhões de reais ano. Ou seja, entre 72 e 78 bilhões de reais é o que falta para elevar de 405 para 600, com estes complementos que eu já mencionei. Então, a PEC da transição nasceu deste compromisso. Só que, e aí começa a falta de clareza entre o que se diz e se escreve como proposta de emenda constitucional, não. Querem excepcionalizar todo o valor, ou seja, os 405 que já estão previstos, mais o excedente. Opa, então a PEC já não é mais para atender as pessoas mais necessitadas do Brasil. É para outras necessidades, que também são necessárias, mas não são desta natureza e nem podem ser consideradas um compromisso unânime das duas correntes que disputaram o segundo turno. E aí vem, não, mais tanto para DENIT, tudo isso é importante. Mas isso é um extrateto que não está claro em que vai ser aplicado. É o famoso cheque em branco que toda a oposição, e mais do que isso, que todo parlamentar, que a imprensa vigilante, todos nós temos que saber. Quando o governo pediu dinheiro para o auxílio emergencial, a oposição dizia que tinha que ficar claro. Nós também achamos que deve. Primeiro, ter um preço correspondente ao que se anuncia. Por isso, nós apresentamos uma emenda, em companhia do senador Oriovisto, que precifica
olha, o valor é 80 bilhões, a não ser que o discurso seja outro. Se o discurso tem que ser outro, ele tem que ser complementado com informações. Segundo, por 4 anos, quer dizer, vamos viver 4 anos em emergência, porque é um pedido de emergência. Isso não é honesto, porque o governo tem que ter o seu paradigma de gestão. Ele tem que procurar o equilíbrio, ele não pode começar dizendo, olha, Nova Esfora, no caso Nova Esfora são 200 bilhões por ano, 800 bilhões de autorização para déficit fiscal, independente se o Brasil vai crescer ou não. Sim, Nós senador. estamos com um crescimento, neste momento, anualizado de 3,2% do PIB. Se você pegar os 3 trimestres iniciais deste ano, mais o último trimestre do ano que vem, o Brasil cresceu 3,2%. E nós queremos que ele cresça mais no ano que vem, e mais ainda no outro. Quer dizer, o que crescer a mais, os 200 bilhões são um bônus para você gastar além daquilo que você fizer, de bom ou de ruim. Então não Senador, é sério falar em 4 anos, tem que ser sim. 1 ano. Então, tempo, Então era valor exatamente e destinação. isso. Era exatamente isso que eu gostaria de perguntar para o senhor. Os pontos mais difíceis, então, para ter um acordo no Congresso, o senhor acredita que são a clareza no texto, precificando, né, esse furo aí Cada destino. no teto de gastos, isso. E também a questão da validade. O senhor acredita que 1 ano seria o ideal, a validade dessa Um ano PEC? é o razoável, não é o ideal, é o razoável. O ideal seria não ter nada. O ideal seria não ter mais estouro do que já está previsto, que nós tivéssemos crescimento que absorvesse essa diferença. Mas, eu repito, vamos ser coerentes. Era um compromisso de ambos os candidatos, eu acho que independente de predileção política, é justo que se busque uma solução para o que falta da promessa de ambos. E, finalmente, a nossa emenda tem ainda um plus, um algo mais. Sim. Ninguém pode ter como objetivo governar distribuindo Bolsa Família, nem auxílio emergencial, nem Auxílio Brasil. Eu quero que o povo cresça, tenha oportunidade, que nós tenhamos microempreendedores e que eles tenham crédito, dinheiro acessível, que o sistema financeiro não oferece. Os bancos tradicionais não têm nem lugar para receber um microempresário, não tem uma sala, não tem alguém que os atenda, não tem a cultura. Então, a terceira colocação nossa, além de 1 ano, valor de 80 bilhões, é para a destinação. É claro que a prioridade, como eu falei, é o Bolsa Família ou Auxílio Brasil. Ou seja, é um programa de transferência de renda. Não interessa o nome. O gênero é esse. 80 bilhões destinados a, no ano de 2023, atender programa de transferência de renda para aqueles que mais precisam. Ou, se não houver necessidade dos 80 bilhões para isso, que o que sobrar, e eu gostaria que fosse muito mais do que 5 bilhões, mas se for 5 bilhões que sobrarem, tem que ir para programas de geração de emprego, que é o ideal. É o sonho do Lula, é o sonho do Bolsonaro e é o nosso sonho. Sim. Então, são 3 modificações que a nossa emenda traz. 1 ano, 80 bilhões e, se der, se sobrar algum dinheiro, não tem que recolher para o Tesouro. Tem que dar, subsidiar, facilitar o crédito para micro e pequeno empresário.